Boa noite, começa agora mais um Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região em discussão aqui na redação da Folha da Manhã. Hoje, aqui comigo, o jornalista Luiz Abreu Barbosa e também o jornalista Rodrigo Gonçalves, ex-editor-geral da Folha da Manhã. E nós vamos começar nosso bate-papo com o assunto que a gente terminou o último Jogo Jogado de segunda-feira, que é a política de São Francisco de Itabapoana. Afinal, lá os bastidores estão bem movimentados, sobretudo depois de uma decisão da 10ª Vara Pública que tornou o Pedrinho Schereni novamente elegível. Luísa, você tem acompanhado essa movimentação aí de São Francisco? Porque estava tudo muito claro de que alguém teria o apoio de Pedrinho para disputar a eleição. Seria nesse sentido. Tudo caminhava para isso. Até vem essa decisão que reverte, mexe, bagunça todo o tabuleiro, na verdade, né? Depende do ponto de vista. Em primeiro lugar, agradecer ao Rodrigo pela presença. Eu que agradeço. Bom filho, a casa torna. Mas depende do ponto de vista. Se você analisar pelo cenário que estava antes, talvez. Se você analisar pelo cenário mais tradicional, e a política de São Francisco, ela vai muito pela tradição. Acho que talvez seja um realinhamento a um confronto familiar que sempre ditou a política de São Francisco. Schereni e Barbosa Schereni e Barbosa Lemos, desde que São Francisco se emancipou ali nos anos 90. Se emancipou do Senhor da Barra, um antigo sertão do Senhor da Barra, que na sua gênese, enquanto sertão, também era da família Mansur, da política da família Mansur, numa Abreu Cruz da Uari, que foi anterior ao aparecimento e o fortalecimento da liderança de Carlos Machado. Então, talvez seja uma característica de Senhor da Barra, herdada por São Francisco, e que volta agora a esse eixo, né? Por mais que surjam novos nomes, né, como agora a gente tem visto alguns nomes até surgindo, sempre existiu essa polarização mesmo, né, da família Barbosa Lemos e da família Schereni, né? Agora, claro que tem outros nomes que estão surgindo, até vi o Edmundo, né, que tem um blog aqui na Folha, ele, logo depois da decisão, ele ouviu tanto o Pedrinho Schereni quanto ouviu a Francimara. E a Francimara mesmo destacou em relação a essa polarização que sempre existiu, apesar de ter falado do respeito, né, que existe dos dois, e acaba repetindo também a última disputa eleitoral, que acabou sendo entre os dois, uma diferença muito pequena de votos, né, que definiu a eleição de São Francisco, mas ela falou isso, que a volta do Pedrinho Schereni, claro que a gente sabe que ainda tem outras decisões que podem surgir, outras contestações, mas de imediato a volta do Pedrinho Schereni à disputa no cenário eleitoral de São Francisco traz, segundo ela, essa chance das pessoas avaliarem quem fez o melhor governo, né? Se foi o Pedrinho Schereni que antecedeu ou agora o governo que ela tem feito, né? Então, acho que isso vai muito, ela mesma fortalece essa disputa que vai ficar muito entre os dois, mas a gente sabe que tem outros nomes que estão surgindo aí, até o próprio ex-deputado Papinha, né, que sempre teve o seu local de eleitoral ali, reduto eleitoral em Travessão, né? Por mais que ele tenha essa identidade com Campos, né? Por ter sido vereador daqui e tal, mas ele aparece agora como nome lá. Então, também tem a Thaís, né? E outros nomes, o próprio Marcelo, né? Que foi candidato da Marcelo última eleição. Garcia. Tem Marcelo Garcia. A gente eu entrevistei com o Edmundo, que você citou. Edmundo ele, além de blogueiro do Folha 1, quer dizer, a profissão dele, ele é servidor público federal do Banco do Brasil e atua em São Francisco. Que legal. E São Francisco tem essa característica, quer dizer, Campos tinha talvez na minha infância, lá nos anos 70, 80, de que o cara da agência do Banco do Brasil, ele tem quase que um poder político, é meio tipo um padre na pequena comunidade, né? Um sacerdote religioso. Até porque o Banco do Brasil está lá há bastante tempo, né? Tem essa tradição. E tem agora essa coisa do digital, que está fechando muitas agências bancárias nos municípios pequenos, né? Tem uma matéria que o Cristiano Abreu Barbosa, que deu, diretor da Folha da Manhã, no ponto de vista, no blog dele, os municípios sem banco. Um post que até que foi teve bastante compartilhamento nas redes sociais. E São Francisco é um município muito rural e tem o Banco do Brasil acaba tendo muita linha de crédito voltada para o produtor rural. Então essas pessoas acabam, eles são quem vai até o banco, né? E acaba sendo esse filtro também, né, para ele, imagino. E é bom lembrar que a gente entrevistou o Marcelo Garcia, José Renato Pontes, que é cunhado de Pedrinho, que disputariam, se Pedrinho não pudesse, disputariam esse apoio de Pedrinho. E vamos entrevistar amanhã
né? Você falou Thaís Manhães, que é um desses nomes novos que busca abrir uma terceira via. Aí. Todas essas pessoas já estão com partidos. A Thaís está com o PMB, né? O Papinha está no Arnaldo. Tô no PSL. Não sei se ele vai continuar no PSL, né? Tudo mais depois dessa divisão que aconteceu aí, mas ele está com o PSL. E que o PSL é até bom colocar também, que não está na pauta, mas Gilviana reassume a liderança do PSL na Assembleia, eu confirmei isso agora. Arnaldo chegou a ver ontem na Berenice. Colocou no ponto final de hoje, muito atentamente. Na verdade, eu tinha essa informação, mas... Sim, ontem pela manhã você já havia até comentado com... Né, eu tive a oportunidade de estar com você. Não, Gil não. Ontem não. Ah, você chegou a comentar Não, alguma eu falei coisa. de Gil da entrevista do pré-candidatício. Ah, sim. Eu tive informação, eu estava vendo o jogo do Flamengo. E aí cheguei a casa, estou sem internet em casa, porque a internet em Campos tem andado muito ruim, Sim, né? É, constante. Mas enfim, falei com ele hoje, ele confirmou. E a briga tá entre o PSL, do PSL está entre os bolsonaristas e os pró-Witzel, que chamam de governista, o cara fica na dúvida entre Bolsonaro e Witzel. Vou botar pró-Witzel e pró-Bolsonaro. O PSL é um partido nanico, que todo mundo sabe que ocorreu em 2018, o fenômeno Bolsonaro, que levou Sim. a ser a maior bancada da Alerj, né, com 12. 2 deputados foram expulsos agora no início desse mês. Né, eram 2 bolsonaristas, eram 12 e ficou 5-5. Desses 5 são bolsonaristas e 5 pró-Witzel. Desse pró-Witzel, Gil está entre eles, assinaram para colocar botar um novo líder. Só que esse novo líder ele tem uma idade inferior ao nome que ia ser colocado pelos bolsonaristas. Seria o Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, e o nome eu dei, tá no meu blog, mas eu não posso acessar aqui agora. O outro também não estou lembrando aqui agora, mas tinha da ala de lá que tinha 44 anos, né? E na idade venceu a idade. 44 e 41, são 3 anos. A mesma coisa que definiu o segundo turno da eleição o reitor da UENF. Entre professores Carlão Rezende e... Não vou lembrar o nome agora. Outro professor que ficou, teve o meu número de voto. Maurício Ferrares. Maurício Ferrares do IFE, Arnaldo. Eita. Você já errou o nome desse professor na capa foi do o que eu jornal. errei na capa do Você jornal. errou. Então foi o... Você quer errar aqui no programa? O Hernani, que saiu como Hernani. Olha como que ficou vermelho. É porque eu errei mesmo, eu botei o nome, era Henrique. Henrique. Tá bom, gente, é Henrique. bastidor mesmo, né? São os bastidores. Aqui Não, e aí no dia seguinte, no dia que eu fui entrevistar o Henrique, o candidato, ele chegou, assim, ele já estava no estúdio, chego aqui, ele joga a folha da manhã e bota meu nome, né? Um sotaque meio castelhano, meu nome, escreveram errado. Aí eu falei, eu vou matar Arnaldo, pensei, tô tomando esporro. dos 3 eu errei 2, na verdade. Tô tomando esporro aqui por causa do Arnaldo. E dos 3 eu errei 2. Mas enfim, o PSL está com essa briga. A tendência é que o partido rache mesmo, os pró-Bolsonaro vão sair, mas como não tem legenda, o Aliança pelo Brasil não vai se consolidar. Não se consolida. Inclusive, ontem teve uma decisão no STF, né, que afastou mais ainda isso, né? Sim, colocando verdade, como verdade. a questão das assinaturas e tal. Tinha até morto muita assinando coisa. lá no Aliança pelo Brasil, né? Tinha até morto assinando. Eu acho que não tem como. 77 falecidos assinando lá. Pois toda criação de partido acaba tendo essas né, e... Morto é até igual o Ronaldinho Gaúcho, preso com um passaporte paraguaio. No Paraguai, no Paraguai. Porra, é brincadeira. Mas então, aí essa questão do PSL, eu acho que é uma coisa realmente que vai interferir em todo o cenário eleitoral de uma forma geral, né, e não só em São Francisco do Bapuana, mas tem essa questão também do Papinha ter o reduto eleitoral dele aqui, então não sei como que São Francisco é um pessoal bem barrista, né? Eles eram barristas com o Senhor da Barra, exatamente. Com um cara então, até que ponto a entrada de Papinha nessa disputa eleitoral realmente é o nome mais viável, é o PSL em São Francisco? Acho que tudo isso ainda vai acabar sendo discutido, né? No decorrer, abriu agora esse período de janela, né? Que a gente vai saber quais são os nomes que vão surgir aí nesses partidos, né? Em São Francisco a gente tem que deixar claro também que Pedrinho ainda não está totalmente livre, né? Porque a PGE pode recorrer, a Procuradoria-Geral do Estado pode recorrer dessa decisão da 10ª Vara Pública. Porque só para as pessoas entenderem, eu mesmo fiquei um pouco confuso, né? Porque, na verdade, as decisões sempre foram do TRE até então, mas baseado na reprovação de contas dele do TCE. Isso? Quem julga as contas do TCE, quem julga é a Câmara. Sim. O que vale é o julgamento da Câmara. O que aconteceu? O parecer do TCE que é analisado pela Câmara.
A defesa de Pedrinho alegou que houve cerceamento de defesa no TCE, na origem do processo. Então, se você invalida a origem do processo, todos os atos que vêm depois não têm mais validade. E a 10ª Vara de Fazenda Pública, o juiz da 10ª Vara de Fazenda Pública entendeu também assim, entendeu que houve cerceamento de defesa, então retornou o processo para ser julgado pelo TCE. Pode também o TCE julgar de novo, enviar para a Câmara novamente reprovar. Então, está tudo muito em aberto ainda. Até o período de registro eleitoral, São Francisco, ao que tudo indica, vai ter muita coisa aí para acontecer. São Francisco é conhecido por ser Sempre um processo conturbado, né? Conturbado. São Francisco, o sertão do Senhor da Barra, antigo sertão, Sim, é famoso, né? É famoso. Não é um lugar calmo. Sempre tiveram figuras emblemáticas, infelizmente algumas com fins trágicos até, né? Exato. É verdade, Comício por telefone, né? Assim, com boneco. Sempre muito tenso. Boneco no palco, enfim. São histórias. Tivemos homicídios, né? Sim. Tivemos coisas mais pesadas. Bem pesadas. São Francisco tem uma história complicada. Eu estava comentando antes, ainda no bastidor do bastidor, né, Raul? Eu estava comentando que eu confesso que eu retornei há pouco aqui para Campos e não tive a oportunidade de estar em São Francisco ainda, até para saber como é que está esse termômetro do governo Francimara. Pelo menos assim, eu não vi nenhuma grande mobilização, até hoje pesquisando um pouco, para entender um pouco como é que estava a dinâmica da política lá, eu não vi nada assim, nada tão grave, como problemas graves na saúde, pelo menos não encontrei em redes, né, mas eu não sei se esses candidatos que têm vindo aqui têm trazido alguma coisa nesse sentido. O Marcelo bateu muito no governo, bateu muito falando em atrasos de funcionalismo. Né? Acho que a Thaís amanhã, até por ser enfermeira, vai poder, né, dar esse... Está na saúde pública, vai poder dar um retrato da saúde pública, né? Pedrinho também vai poder dar na condição de médico, né? Logicamente são retratos de pessoas que têm interesse político, né? Mas São Francisco tem uma vantagem sobre Campos e São da Barra. Ele nunca foi produtor de petróleo, ele é limítrofe. Ele sempre viveu com... Então, essa queda de arrecadação não afetou. Você vai em São Fidélis, municípios assim que nunca receberam, eles não tiveram esse boom dos royalties, mas também agora não tem a perda. Sim, que as máquinas incharam, as cidades incharam, mais demanda de saúde, mais demanda de educação, mais demanda de ação social. E agora com a iminência de perder, como está aí no julgamento de abril, né? Vamos a um pequeno intervalo, já a gente volta, aí sim falando da política de Campos, vamos falar sobre o G8, sobre o período de janela partidária e dar uma passada também sobre um assunto importante que é a correlação que a gente tem que tratar aqui da greve dos médicos e a denúncia recente também da farra dos atestados. Já a gente volta. Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região, em debate aqui na redação da Folha. Hoje, mais uma vez aqui comigo, jornalistas Luiz Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves. Vamos agora falar sobre a greve dos médicos na saúde pública de Campos. Teve início lá em 18 de fevereiro e ainda continua aí rendendo bastante assunto, até porque é um tema bastante importante que mexe aí com a vida de todo mundo, né? Como vocês têm acompanhado alguma informação de bastidores com relação ao andamento da greve? Como é que foi na Câmara, Rodrigo? Você tá em especial, né, o que aconteceu com essa questão da que veio a InterTV, planície do Grupo Folha, né, e a própria Folha também trouxe essa questão do levantamento feito no Portal da Transparência. Bom a gente deixar claro, isso foi um levantamento feito no Portal da Transparência, onde se constatou o grande número de médicos, o grande número de atestados dado por médicos, inclusive profissionais que estavam de atestado e muitas vezes viajando, participando de eventos, publicando coisas em redes sociais, sem nenhum tipo de preocupação, que mostra mais ainda, né, assim, um tamanho espanto de pessoas que não estavam trabalhando aqui, mas trabalhavam em consultórios particulares, davam aula em universidades em Itaperuna, trabalhavam em consultório em Itaperuna. Então tudo isso evidenciou um problema que vem sendo intitulado como a farra dos atestados. Realmente é um número absurdo de atestados, tem gente que tem mais tempo de atestado do que dias trabalhados, em especial nesse momento que a gente vive uma situação da saúde bastante complicada no município. Bom relembrar que os problemas relacionados à relação médico, prefeitura, hospital contratualizado,
não é uma relação conturbada da agora, já vem muito além. Quem não se lembra, em 2015... Muito aquém, né? Bem antes, né? Então aquém. Como assim? Se é para trás, é aquém. Sim, já vem há bastante tempo e teve já, quem não se lembra, por exemplo, de reuniões que foram feitas na época pelo secretário de governo Antônio Garotinho, recebia lá o sindicato do médico para tentar negociar. Quem não se lembra de vários flagrantes feitos no Hospital Ferreira Machado de residente atendendo sem que o médico tivesse. Então, não era assinado. Exatamente. Então, essas denúncias Intervenção não são na Santa Casa. essas não são da agora. Claro que no governo Rafael a situação realmente começou um pouco mais conturbada, até por uma relação um pouco mais reservada da própria Catalani, que era a secretária de saúde. Aí veio sim a chegada do Abdo, que já fazia um pouco desse papel de interlocutor com essa questão dos hospitais contratualizados e dos médicos na Câmara, e tentaram trazer o Abdo da Câmara para a Secretaria de Saúde também, por ser médico, pela experiência que ele tem, mas também para tentar ser esse canal de comunicação com os médicos e com os hospitais contratualizados, até mesmo porque a referência que Abdo é dentro da Santa Casa e também diante dos médicos. Parece não ter funcionado... Alvarovim também. Exatamente. Parece não ter funcionado muito. No início até os anos ficaram um pouco mais calmos, assim, mas depois a situação realmente foi... eu achei que realmente na Câmara, diante dessa questão da denúncia da farra dos médicos, dos atestados, e a questão da greve fosse uma coisa que seria mais explorada, mas eu sinto que há um receio também dos vereadores, até para poder entender um pouco o cenário, porque existe sim motivos para que os médicos tenham posicionamentos mais duros, mas existe também para que o governo se posicione de forma mais segura, como muitas vezes não existiu. A questão da implantação do ponto foi uma coisa que desagradou muito os profissionais. A questão de cumprimento de horário, tinha médico que até então chegava, era assim, era estipulado um mínimo de consulta de 30 consultas por dia. Tinha médico que chegava lá e em 2 horas atendia 30 pessoas. Eu acho que uma coisa quase que inviável, pelo menos não consigo imaginar você dar um atendimento digno a 30 pessoas em 2 horas. Aquele médico chegava lá, atendia 30 pessoas, dava 2 horas do horário dele e ia embora. E não cumpria o horário. E isso passou a ser exigido. Então são coisas que existiu, de uma certa forma, um certo desgaste. E isso os vereadores não têm explorado tanto, mas ontem o próprio Álvaro Oliveira, que assumiu ontem inclusive, a liderança da oposição na Câmara, colocou isso, né, que estão querendo culpar os médicos por tudo, que se os médicos forem para a rede social para denunciar todos os problemas que existem dentro das unidades de saúde, a situação fica bem mais complicada. Mas é bom lembrar que no governo no qual o Álvaro fez parte, muitas vezes a gente viu denúncias nesse sentido também. Vários médicos postando, quem não se lembra dos vários flagrantes dentro do HGG. O irmão de Álvaro foi secretário de saúde, né? Foi Chicão. Exatamente. Eu me lembro, você falando que essa crise é antiga, vocês são um pouco mais novos que eu. Você é menos, Arnaldo mais. Sim. Você já estava antigo já. Mas eu comecei em jornal em 89, acho que foi Garotinho assumiu em 1990. Foi eleito em 89. E eu começando o jornalismo com foco de balbo, cobrindo uma matéria no mesmo local onde é hoje a secretaria, uma greve de médicos. O presidente do sindicato na época era Luiz Carrossel e a secretária de saúde era outra irmã de Álvaro, médica, Alcione Ataíde. E eu fiquei, quando você começa o jornal, com, sei lá, tinha 18 anos, você fica meio espantado vendo adultos assim, você está começando a vida adulta, né? E um clima de beligerância que havia ali. Me lembro de ter ficado muito impactado, falando das coisas que me impactou no começo de vida em jornal. Né? Essa relação conturbada, estou falando aí de 1990. Estou falando de 30 anos atrás, literalmente. Já era conturbada naquela época. Bom, nós temos o Murilo hoje, eu entrevistei hoje o Murilo e Silênio no Folha no Ar, de manhã. O Murilo bateu de maneira mais dura, lembrando inclusive aqueles dados do infográfico que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda um médico para quantos mil? Para 1.000 habitantes. Campos tem 3. Se há problema na saúde, claramente não está no número de médicos. A saúde de Campos é sofrível, não é de hoje, como você falou, e a situação de tensão, estou dizendo que eu me lembro de ter cobrindo isso, em bastidor, assim, desde 1990 era assim já. E, enfim, não é por falta de médico. Não é por falta de médico. E o que eu acho interessante
é que todo esse fenômeno do bolsonarismo, ele teve uma coisa em Campos que foi marco nacional, que foi aquela foto de formandos da Faculdade de Medicina. Isso foi 2015, talvez, 2015. Foi antes de Bolsonaro explodir como pré-candidato, ainda pré-candidato, posando, acho que ele era deputado ainda, posando com cartaz o Bolsonaro. E é uma classe onde Bolsonaro encontra muitos eleitores. Sim. É por causa do mais médico, né? Esse discurso moralista vamos do novo, vamos mudar, acabar com tudo que está aí. E aí, quer dizer, uma categoria que votou em peso em Bolsonaro, que faz greve por um princípio de luta de classe que é um princípio marxista. E pega, ou tem, não a classe não, mas alguns, não pode generalizar que é Sim, sempre claro. errado. Alguns dos seus elementos ali, eles são pegos burlando a lei para receber sem trabalhar. A moral fica meio contraditória, né? Como sempre. O discurso moralista é sempre complicado. Sim. Né? Eles são muito, acho que ficam aí meio em xeque. Né? O presidente do sindicato, José Roberto Crispo, deve estar no Folha na semana que vem, a Arnaldo está tentando fechar com ele. É um homem de bem, um homem sério. Né? Tomou a postura de defender a categoria, que eu acho que tem que ser mesmo, tem que defender a categoria. Mas tem coisa que não dá, né? Exatamente. Tem coisa que não dá. Nós vamos agora entrar em um outro assunto, que daqui a pouquinho nosso tempo já vai estar quase estourando. A gente vai falar um pouco sobre a configuração da Câmara com o G8. Acho que é a grande incógnita para esse início de ano ainda, a constituição ou a permanência do G8. Se é G8 mesmo, né? Que a gente já falou que em outras oportunidades já foi G1, não, G1 nunca foi, já foi G5, já foi G6, Já foi G0. já foi G0. Né? E agora é G o quê? Como que está essa configuração lá na Câmara, sobretudo nos bastidores, Rodrigo? É interessante porque ontem, né, a gente teve, junto com o vereador Jorge Virgínia, a gente participou ontem do Folha no Ar, primeira edição, com o Luiz Abreu Barbosa, e um dos assuntos foi essa questão do G8, né, da formação do G8, principalmente depois da votação do orçamento, já nesse ano, quando o grupo, inicialmente, 5 votaram para que fossem mantidos 10%, e o 3 acabaram não votando, que foi o próprio Jorginho, o Enoque e o Neném, né, que foram os que não votaram. E desde então não se teve, pelo menos oficialmente, nenhum tipo de reunião que se tratasse do fim do G8. Ontem o vereador Ivan Machado, durante a transmissão ao vivo do programa pelo Facebook, entrou em contato dizendo, né, que não ele comentou vendo que não havia mais viabilidade pelos fatos relatados que o G8 permanecesse. Na verdade, ele fez 2 comentários anteriores, só falando da posição dele, do percentual de remanejamento. Sim. Porque eu falei que tinha vereador, eu tenho fonte que tinha vereador do G8, falando em 25%. Depois tomou a volta de Fred com o Vladimir. Sim, dos 20%. Dos 20%, mas Não, na verdade, do G8 depois falou em 25%. Sim. Você também tem informação? Sim. Na verdade, mas a gente não pode falar quem eu não posso falar quem é. Na verdade, eu também ouvi essa conversa que depois que a oposição ofereceu os 20%, para não ficar por trás da oposição, teria os 25%. Mas o próprio vereador Jorge Virgínia, que faz parte do G8, disse ontem não ter conhecimento. Então, mas é um fato. Sim. Né? Então, essa questão do G8 é uma coisa ainda muito incerta. Ontem, inclusive, o próprio Igor, que foi citado algumas vezes na nossa entrevista ontem, depois ligou para o vereador e realmente em nenhum momento se posicionou pelo fim do G8, não houve nenhum tipo Você falou que ele gostou da entrevista. Gostou da entrevista, disse realmente que não há nenhum tipo assim. Aí, obviamente, a questão da postura do Ivan Machado, o vereador ontem até provocou que se existe essa possibilidade do fim do G8, que o vereador oficializasse isso na tribuna. Inclusive, ontem, o próprio Ivan Machado teve a oportunidade de ir à tribuna na Palavra Livre, poderia ter utilizado o espaço dele para ter falado a respeito disso, comunicar a sua saída do G8, ou dizer que o G8 não existe mais, ou que não aceita mais determinado vereador dentro do G8. Agora, de fato, o líder do G8, que ainda hoje é constituído como Igor, porque o G8 ele não é um grupo de boca, ele é um grupo oficializado, então se você quer sair do G8, você tem que oficializar isso. Não, foi ontem, inclusive, logo depois da Palavra Livre, o Ivan Machado, quem estava na Câmara, viu isso, até sentou do lado do vereador Jorginho, os dois conversaram, confesso que eu não sei o teor da conversa, mas
os dois conversaram. Quem viu a sessão da Câmara ontem viu que o Ivan Machado foi lá, sentou lá do Jorginho, conversou. Então, acredito que se existe o fim do G8, porque... Você não pode falar agora que está na coxinha, mas é um teatro. Não, você lembra, logo quando o G8 foi formado, você me perguntou minha opinião, eu tinha acabado de voltar a Campos. E eu falei para você o quê? Que o G8 é um grupo que foi criado, mas que se em algum momento sobrepor, eu acho, os desejos pessoais de algumas pessoas ali dentro, infelizmente o grupo vai se tornar inviável, principalmente nesse ano eleitoral. Talvez sustentem até visando um segundo turno, a questão de estar todo mundo junto para lá na frente. Pode ser que sim, mas eu acredito que não vai haver mais reuniões como existiam antes, pelo menos nesse primeiro momento eu não vejo isso. Eu fiz, a gente está também no período de janela partidária, né? Já começou hoje. Eu queria falar uma coisa sobre o G8, sobre a entrevista de ontem, que Ivan falou, começou participando nos 10%. Jorginho confirmou que ele foi favorável a 10%. Porque eu falei 25%, como você, não posso dar um nome. Sim. Do sigilo da fonte. A minha fonte me condicionou, como também eu creio que a sua o tenha feito. Sim. E aí começou... Depois que o Rodrigo falou, quando você acabou de falar, mas eu não repetindo a mesma coisa que disse aqui, que ele se posicionou, falando pelos fatos relatados, deixa de ser G8. No intervalo, esse foi no segundo bloco da entrevista, que tem 4 blocos, abertura, primeiro bloco da entrevista, segundo e terceiro, o Folha no Ar. Do segundo para o terceiro, ele faz um novo comentário e fala em ex-G8. Sim, convidar todos os integrantes do ex-G8. E aí eu expliquei que a impossibilidade física de fazer com todos, né? E reforçou o convite. E Jorginho reagiu de maneira veemente, repetindo o que o Rodrigo falou, está correto. E Jorginho foi, então, pede para sair. Jorginho começou o último bloco muito incisivo. Mas você falou que Igor gostou muito da matéria. A gente falou muito ontem sobre o que foi... Está falando em contradição, em ironia, os médicos, discurso moralista, mas porque a gente começou falando sobre a rede social, a influência da rede social na política, né? E eu fiquei muito espantado, positivamente, com a repercussão que o anúncio da entrevista teve. Porque ela gerou, só no meu blog, onde eu fiz o anúncio, 417 likes. É muito envolvimento, muito mais do que é normal. No entanto, a matéria só teve 38 likes. É uma coisa mais aprofundada. Eu fiquei meio desconfiado dessa discrepância imensa entre o número do anúncio e o número do resultado da matéria. Só para comparar, Buchaú, que foi entrevistado do dia anterior, a matéria dele foi bem comentada, bom movimento, deu 140 likes. Ele não tem mandato eletivo, como tem Jorginho. 140 é bem mais que 38. Sim. E o anúncio da entrevista de Murilo e Silene hoje, que foi muito, eles são duas figuras bem conhecidas, mais que Buchaú, quero crer, gerou 158 likes, que é muito like, mas é bem menos que 417. Sim. O que você acredita dessa diferença entre o anúncio e o resultado da entrevista? Olha, na verdade... Se ela foi boa. Na verdade, ela houve mais compartilhamento, o anúncio, do que, propriamente dito, a entrevista. Isso foi, tipo assim, eu fui marcado em pelo menos umas 4 publicações, além do que você fez pro anúncio. Pessoas... Eu fui marcado também por outras pessoas. Então, eu não sei se depois disso não houve, talvez, o mesmo compartilhamento, mas... o retorno, pelo menos, da onde a gente, ontem na Câmara, que a gente teve, ontem eu tive, logo depois daqui eu fui para a Câmara, as pessoas que acompanharam, pelo menos comentaram, tipo, que a entrevista foi uma entrevista que a gente abordou assuntos dos mais diversos e, é claro, né, uma coisa é a expectativa que se cria em relação, até mesmo por Jorginho ser uma pessoa muito polêmica e ser uma pessoa que fala muitas coisas às vezes e as pessoas às vezes ficam nessa cidade que vai para lá, que vai chutar o pau da barraca, que vai falar de prefeito, que vai falar que ia detonar o G8. E não foi eu acho uma entrevista consciente, eu acho que fez com que ele colocasse as opiniões dele, sim. Eu acho que é tudo as coisas estão muito transitórias ainda para ele colocar qualquer tipo de posição. O que ele fez ontem foi deixar claro a postura dele desde o início do G8.
que o G8 pode ter surgido com pessoas... Nessa legislatura, né? Exatamente. O G8 pode ter surgido em um momento que as pessoas buscavam um rompimento com o prefeito, mas ele deixou claro que ele faria parte do G8 se por discordassem de posturas dentro do governo e não do prefeito. É basicamente secretariado, sobretudo aqueles que são para vereador. Né? Como ele mesmo colocou ontem. Então, foi uma coisa colocada dessa forma, que não era uma coisa contra o prefeito, mas sim de acordo com a dinâmica que o governo oferecia naquele momento, principalmente na questão da discussão dos projetos que foram enviados muito em cima da hora, na visão do vereador para a Câmara. Então foi isso que foi colocado. Ninguém, em nenhum momento, agora, se tem alguém insatisfeito porque o vereador permanece na base do governo e está no G8, isso em nenhum momento foi colocado. Essa nunca foi a questão do G8. O G8 nunca foi, vamos para cá fazer oposição. Não foi isso. E se foi respeitado isso naquele momento, que seja agora. Ou se não, que se sente todo mundo da mesma forma quando sentou, foi todo mundo lá para o gabinete do vereador Marcelo Perfil, sentou, conversou, que seja feito agora da mesma forma. Nasceu como um grupo independente e apoia o governo, né? Um negócio meio, ele nasceu meio confuso. Né? O primeiro, depois... Na verdade, o Rodrigo, que tem mais tempo que você de Folha, embora hoje esteja fora, já foi G opção de coisas. Esse G é desde o governo Mocai. Sim. E o independente, a gente sempre fez questão de colocar entre aspas. Sim. Fazíamos isso no governo Mocai, fizemos no governo Rosinha e fazemos hoje no governo Rafael. Mas hoje é visível, acho, a todo mundo, não só quem acompanha a Câmara, que a posição do G8 hoje, há integrantes muito mais contrários ao governo do que com postura independente. Era exatamente isso que eu ia falar, que essa relação do G8, eu fiz a matéria da janela partidária no domingo, falei com os 25 vereadores. E nesse bate-papo com os 25, você pega meio que um termômetro. Por exemplo, do G8, Jorginho, Enoque e Neném se posicionam ali no grupo da base governista. Igor, Paulo Arantes, Ivan inclusive falou que é sido ouvinte do Folha no Ar, você falou que ele comentou, ele falou isso comigo no telefone. Então, rapaz, Ivan, na hora eu falei, não sei se é fake, rapaz, ele mandou caps lock quando ia gritar, não ele botou, não é fake. Eu falei, vereador, não tem como saber, vereador. E o Marcelo Perfil, esse grupo de 4 vereadores, se posicionaram do lado do candidato Caio Viana, os 4 falaram que vão caminhar com o Caio, estão ainda configurando ali a posição partidária, e Joilza está em cima do muro. Ela está no PSD do Vladimir, mas ela disse que ainda vai conversar para ver como vai ficar a questão partidária dela. Então, assim, unidade no G8 não tem mais. Tem. Unidade mas ele já nasceu assim, o que as pessoas precisam entender é que ele já nasceu assim. Foi o que eu coloquei ontem para Jorginho, até onde isso não ficaria inconciliável. Ele falou que a tendência é que fique conciliável mesmo, mas que enquanto eles conseguirem amarrar em torno de interesses comuns, que ele se manteria. Mas ele próprio admitiu que a tendência é ficar inconciliável. Eu acho que, na minha opinião, que não é uma opinião do vereador, bom deixar claro, que ele já nasceu inconciliável, de uma certa forma, no momento em que as pessoas sabiam que ali, em algum momento, essa divergência política ia existir. Não tem como você ter um grupo trabalhar de forma única, se ele já nasce com pessoas com interesses diferentes dentro dele. Na verdade, esse ressurgimento do G, o número 8, ele é fruto das eleições municipais, né? A eleição municipal de Campos vai ficar, talvez, para a história que a gente vai contar. Estou lembrando aqui, lembrei do primeiro governo Garotinho e tal. Ela começa naquele rastro do orçamento em dezembro de 2018. O final dela a gente não conhece, mas o começo a gente sabe. Sim. Como já, vários historiadores que dizem que o século XXI começou 11 de setembro de 2001. Aquele foi o fato histórico que fechou o século anterior e abriu um novo século. Essa eleição começou em dezembro de 2019, com a votação do orçamento. O final a gente vai saber em outubro. Com certeza. Então vamos encerrando? Vamos aí. Esse foi nosso Jogo Jogado de hoje. Mais informações você acompanha no folha1.com.br e a gente volta na segunda-feira com mais notícias, mais comentários sobre os bastidores da política de Campos.